Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 16. Atos 28, 16. Nós vamos só ler esse versículo no começo, mas depois nós vamos ler mais. Aí diz o seguinte: quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. Amém? Hoje a gente termina esse livro de Atos, nessa nossa série que durou 1 ano e 2 meses. É claro que nesse 1 ano e 2 meses, alguns cultos tivemos gente de fora que veio pregar, então pode diminuir para um ano e 1 mês ou 1 ano só. Mas graças a Deus a gente começou no dia 27 de outubro de 2024. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Paulo, que já tinha trabalho presencial e à distância. O Paulo, nesse primeiro século, ele já tinha trabalho presencial e trabalho à distância. A gente pôde acompanhar muitas vezes Paulo no seu trabalho presencial. Ele sempre aproveitava as oportunidades. Ele ia, o presencial dele, ele fazia as viagens, ele começava em cada cidade indo às sinagogas para falar primeiro aos judeus. Deixa eu tirar daqui, senão eu vou ficar chutando esse pedestal e vai ficar fazendo barulho. Ele começava com os judeus para dar oportunidade para que eles entendessem que o Messias que eles estavam esperando já tinha chegado. E o Messias era Jesus. Assim como o próprio Paulo, antes de conhecer Jesus, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, mas ele estava aguardando o Messias chegar. Na cabeça dele, aquele Jesus que tinha morrido crucificado não era o Messias. Mas quando ele encontra Jesus e ele é ministrado pelo próprio Cristo que apareceu para ele depois da ressurreição, e aí a ficha caiu, como a gente dizia antigamente, quando a gente usava orelhão, que os mais novos não sabem o que é, que a gente ia para a esquina telefonar e a gente colocava aquelas fichas e às vezes a pessoa do lado de lá atendia, mas a ficha não caía, então a ligação caía, era perdida. Então você tinha que discar de novo, colocava a ficha de novo, aí de repente a ficha caía na hora que a pessoa atendia, ou seja, caía e dava aquele tempinho para você conversar. Imagina quando eu morava em Recife e tinha que ligar para São Paulo, em orelhão DDD, que você ia pondo um monte de fichas, assim, uma atrás da outra, para poder falar um pouquinho de tempo. Mas o Paulo, quando ele conheceu Jesus, a ficha caiu, o Messias já chegou. E o Messias é aquele que foi crucificado. Então ele ia nas cidades, começava nas sinagogas, e depois das sinagogas ele ia falar com os gentios, ele tinha um chamado para falar com os gentios. Mas ele compreendia que ele também precisava dar a chance aos seus companheiros, porque ele também tinha sido judeu, ele dava a chance aos judeus de saber que o Messias já tinha chegado. Então Paulo tinha trabalho presencial, ele ia aos lugares, ele fez as viagens missionárias, foram 3, visitando cidades, voltando para as igrejas por onde ele já tinha estado. No capítulo 27 de Atos, nós vimos a questão do naufrágio, aquele navio que foi... Obrigado, Luiz. É difícil concorrer com o barulho do ventilador. É o barulho que me incomoda mais.
Ou quando ele está perto e fica virando a Bíblia para lá e para cá, né? Mas o naufrágio aconteceu. E eles chegam na ilha de Malta com muita dificuldade. Aliás, alguns que não sabiam nadar só conseguiram chegar à ilha porque se agarraram nos restos do navio. Os que sabiam nadar, os soldados já disseram: quem sabe nadar, vai na frente. Quem não sabe, dá um jeito de agarrar alguma coisa. Daí que vem a frase tábua de salvação. Tábua de salvação é quando a pessoa não sabia nadar, agarrava alguma tábua do navio e ficava ali como se estivesse segurando uma prancha. E eles chegam à ilha de Malta. E lá em Malta a gente viu que tem a situação lá da víbora venenosa que dá uma picada no braço do Paulo, mas ele não morre, e aquilo chama a atenção de todo mundo. E o resultado, ali no capítulo 28, versículo 8, Atos 28, 8, eu estou lendo na King James, 1611, se vocês quiserem ler, eu levanto a minha Bíblia, vocês podem ler por aqui, que eu arrumei uma Bíblia, letra hipergigante, que eu comprei pela internet, então tinha gigante e hipergigante, eu falei, vou na hipergigante, ela é grande mesmo, né? A da pastora é letra gigante, extra gigante, a minha é hiper gigante. A extra gigante já seria bom. Então, se vocês quiserem olhar depois, é bom quando você vai na livraria e você pega uma Bíblia, abre e fala, eu gostei dessa, mas a letra dessa é mais fácil de ler. Na livraria você vai escolhendo, mas na internet você vai pelo texto. Mas tudo bem, eu estou com a hiper gigante. Mas o Paulo chega lá e versículo 8 do capítulo 28 de Atos diz que aconteceu que o pai de Públio, que era o chefe daquela ilha de Malta, estava doente, de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados. Paulo está aqui num trabalho presencial numa ilha, não uma ilha que ele planejou chegar, mas aprove ao Senhor levá-los até a ilha de Malta. E o resultado desse trabalho, eles ficaram 3 meses na ilha, esperando passar aquela janela que não era uma janela boa de se navegar naquela época. Depois de 3 meses, olha o resultado, versículo 10. Os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. Para viajar, eles tinham que levar o próprio mantimento. Paulo, sendo prisioneiro, o Império Romano não fornecia alimentação para os prisioneiros. Não tinha saidinha assim, em feriado, não tinha alimentação, não tinha colchão. Os prisioneiros tinham que providenciar a própria comida. E o pessoal de Malta forneceu tudo. O Paulo tinha um tratamento diferenciado. Em algumas situações, o responsável disse, vai lá buscar ajuda, vai buscar os seus conhecidos. E agora, quando a gente chega no capítulo 28, diz que Paulo chegou em Roma. Roma era a capital do Império Romano, que dominou aquela região toda naquela época, inclusive Israel. Então agora Paulo é levado lá para a Itália, em Roma, e quando chega lá, antes de chegar eles param em alguns lugares, porque a navegação ia sendo assim aos poucos. Eles pararam em Siracusa, versículo 12, depois, versículo 13 fala que chegaram até Régio, depois chegaram até Puteoli,
E olha o versículo 14, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer 7 dias com eles, e assim partimos para Roma. Nessa cidade, Puteoli, eles ficaram 7 dias com os irmãos, outros cristãos. Provavelmente o responsável pelos prisioneiros também tinha que resolver alguma coisa lá, e ele disse: vai buscar os crentes, vai ficar na casa dos crentes. Paulo tinha um ministério presencial, mas também à distância. Quando a pandemia chegou, nós fomos obrigados a ir para a internet. Eu vou compartilhar algo aqui, acho que nunca falei. Quando começamos, porque não podia reunir aqui na igreja, pelo menos aqui em Hortolândia, Montemor continuou tudo normal. Os cultos cheios de gente, tinha gente de Hortolândia que ia para os cultos em Montemor e voltava para Hortolândia. E aí aqui em Hortolândia não podia ter, nem nada, não podia abrir a igreja, pastor não podia entrar na igreja. E aí começamos os cultos com o Zoom, alguns aqui são daquela época, que a gente abriu o Zoom e aí ia aparecendo as janelinhas, mas de repente alguns começaram a dizer: meu celular não aguenta mais o Zoom, meu celular está cheio. E uma vez a gente foi fazer reunião de oração, e a Lucia, amiga da Solange, disse: eu não consigo pôr o Zoom. Falei: tá bom, então vamos fazer assim. Eu peguei o meu celular, fiz uma ligação de vídeo no WhatsApp, coloquei do lado da tela do computador, onde estava acontecendo a reunião pelo Zoom, e ela participou na reunião de oração, pelo WhatsApp. E ela orou também pelo WhatsApp, e acho que o pessoal conseguiu ouvir. Aí, de repente, irmão Donizete e irmã Laíde não estavam mais conseguindo participar. Então eu peguei e eu descobri que o Zoom fazia live no YouTube. Aí eu fiz uma live, compartilhei o link só com o irmão Donizete e Laíde. E nesse dia a pastora ia começar um estudo, e aí eu disse para ela: está no YouTube também. Como assim? Está no YouTube também, mandei o link para o irmão Donizete. Ela ficou brava, ela travou. Porque uma coisa é você falar sabendo quem está sentado aí. Outra coisa é você falar na frente de uma tela e você não sabe quem vai ouvir depois. Uma vez eu cheguei aqui, alguém ia pregar, e eu cheguei, a pessoa ficou nervosa, falou: eu não sabia que o senhor vinha, pastor. Agora está mais difícil pregar, eu já tinha tudo preparado, mas o senhor vai estar aí também? Agora imagina você abrir uma live no YouTube sem saber quem é que vai estar do outro lado. O Paulo também tinha reunião à distância. Ele usava também reunião à distância. Nesse ano que o Paulo chega em Roma, os estudiosos dizem que era o ano 61 depois de Cristo. Ano 61 do nosso calendário. Nós estamos no 2025. Quando Paulo chegou em Roma, provavelmente era ano 61. Então faz muito tempo. Mas quando Paulo chega em Roma, olha o que diz ali, versículo finalzinho do 14 diz: e assim partimos para Roma. Versículo 15: e lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. Olha que interessante. Esse texto aqui usa uma mesma palavra que é usada quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus para encontrar a igreja. Porque Jesus não vai vir aqui na terra e visitar algumas igrejas e pregar em algumas igrejas para dizer: vamos para o céu. Olha, gente, eu vim aqui para falar para vocês que eu vou sair dia tal,
quem quiser ir comigo tem que tomar isso, essa e aquela decisão. Não, Jesus não vai vir aqui para pregar nas igrejas. Você não vai ver Jesus na internet dizendo, olha, eu vim buscar a igreja amanhã, tal hora eu vou subir, quem quiser ir comigo vai. Não, a Bíblia fala que ele vai vir para encontrar a igreja nos ares e levar a igreja para o céu. É vir ao encontro da igreja para levar a igreja. Essa semana, pastor Ripe veio em casa, que ele queria que eu conversasse com o pastor João Arthur, um pastor que esteve no Nordeste, na época que eu estava lá também, e eu mandei a localização de onde moramos, mas eu pensei, o João Arthur não vai conseguir chegar aqui. O que eu fiz? Quando deu o horário, eu fui até o campo de futebol, para encontrar o João Arthur no campo de futebol, e trazer ele até a minha casa. Eu fui ao encontro do João Arthur para trazer o João Arthur comigo. Jesus vai vir ao encontro da igreja nos céus para levar a igreja para o céu. Aqui os irmãos de Roma foram ao encontro de Paulo para trazer Paulo até Roma. Mas essas pessoas de Roma, Paulo nunca tinha chegado lá. Paulo nunca tinha estado em Roma. Mário, se precisar ficar de pé, fica. Não tem importância, não. Paulo nunca tinha chegado em Roma nas suas viagens. Mas agora ele chega lá. Lá no livro de Romanos, logo no comecinho de Romanos, capítulo 1, ele diz, Romanos 1:8, primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós. Ele está escrevendo aos romanos. Essa carta aos romanos foi escrita 4 anos antes de Paulo chegar em Roma. Lembra que eu disse que Paulo também tinha trabalho à distância? Paulo já tinha escrito a carta aos romanos. Ele escreveu e postou. Hoje a gente escreve no WhatsApp e manda embora. A gente faz um vídeo e posta no YouTube. Hoje, por causa da pandemia, depois que a gente começou a mandar vídeo privado só para o irmão Donizete, e o Jaime viu e falou, mas por que você está mandando só para o irmão Donizete? Porque tem um jeito de fazer o vídeo e pôr ele privado. Só quem tem aquele enderecinho azul que eu mando para vocês é que consegue entrar. Aí o Jaime disse, põe público. Eu falei, mas público? Qualquer pessoa vai poder ver? Põe público. E o medo? E o medo? Aí criamos coragem. E hoje a gente tem 500 mensagens e estudos bíblicos lá só no canal que a gente usa como principal nosso, fora os que a Jaqueline tem também no outro canal, que é o que tem o nome da igreja. 500 e tantas mensagens estão lá. Às vezes eu encontro pessoas, eles falam, eu assisto você de vez em quando. Eu falo, assiste? Eu encontrei um pastor do Rio de Janeiro, encontrei no encontro de pastores, aquele seu, eu assisto você de vez em quando. Eu falo, assiste? Eu nunca tinha visto o homem. Eu às vezes entro lá, eu assisto. O Paulo já tinha mandado mensagem para Roma 4 anos antes, mas nunca tinha estado lá. E quando ele escreveu 4 anos antes, ele disse, pois Deus, versículo 9 de Romanos 1, pois Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho, de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir até vós na vontade de Deus. Chegou o momento. Paulo chegou a Roma e os irmãos foram encontrá-lo. Versículo 11. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais
fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Paulo queria chegar em Roma, e agora nesse capítulo 28 de Atos, diz que Paulo chega, os irmãos de Roma vão encontrar Paulo no caminho, numa praça. É como se alguém dissesse: estou chegando no ônibus, estou quase chegando, já estou aqui no Rosolém. Aí você fala: eu vou lá no ponto esperar. A hora que desceu no ponto, ele não vai ficar perguntando onde que é o endereço. Eu vou ao encontro para trazer comigo até minha casa. E quando Paulo diz ali em Atos 28, quando Paulo os viu, agradeceu a Deus e tomou coragem. Paulo tomou coragem. Porque Paulo estava preso. Paulo estava preso ali Paulo estava preso, chegando em Roma. E agora ele encontra a igreja de Roma. Os cristãos que moravam em Roma. E diz a Bíblia que Paulo tomou coragem. Ele não estava sozinho. Tinha uns irmãos, gente para quem ele já tinha escrito 4 anos antes. Você também pode não só ter um trabalho presencial, falar com pessoas ao vivo, mas você pode mandar mensagem para pessoas pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem pelo Signal, pelo Telegram. Você pode mandar pelo Instagram para as pessoas. Você pode postar receita. Eu conheço um pastor que ele postava receita de pão. Mas ele aproveitava as oportunidades e ele começou a ter muita gente acompanhando as mensagens dele. E ele aproveitava as receitas de pão para falar alguma coisa a mais. Não precisa apenas falar pessoalmente. Você pode mandar mensagens. Paulo mandava mensagens. E ele agora chega em Roma e ele começa a fazer outras conexões. Ele já chama... Vicente Mateus dizia que o jogo termina quando acaba, só quando acaba. O jogo só termina quando acaba. Porque às vezes não adianta já perder, não tem mais jeito, pode ser que o jogo vire no final. Então ele dizia que o jogo só termina quando acaba. Paulo chega em Roma, ele está preso para ser julgado por César. Mas ele não diz: está tudo perdido, acabou. Ele não conhecia ainda Vicente Mateus do Corinthians, mas ele está dizendo: o jogo só termina quando acaba, quando o juiz dá o último apito. Então lá em Roma, depois que ele encontra a igreja, versículo 16 diz que chegando em Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o guarda, com o soldado que o guardava. Permitiu que Paulo tivesse uma prisão domiciliar. Paulo tinha que ficar dentro da casa. Não foi o Império Romano que pagou uma casa para o Paulo ficar, muito pelo contrário, o Paulo tinha que pagar aluguel da casa dele. Mas um soldado tinha que ficar tomando conta dele. Com certeza devia revezar de vez em quando, mas era dia e noite alguém controlando Paulo. E exatamente nesse tempo que ele começa ali em Roma, ele começa a fazer novas conexões. Agora ele não pode viajar. Ele está proibido de viajar. Ele não pode ir na casa das pessoas para fazer um culto presencial nas casas das pessoas, nas sinagogas. E aí ele muda a tática. Eu não posso ir, mas as pessoas podem vir. Então ele começa a chamar as pessoas. Ele chama, por exemplo, versículo 17, diz: e aconteceu que após 3 dias, Paulo convocou os principais
judeus, tendo se reunido, disse-lhes: homens, e começa a contar a história dele. Ele não podia ir na sinagoga, ele chama o pessoal da sinagoga para a casa dele. Vem cá que eu quero conversar com vocês. E ele descobre que os haters não tinham chegado até lá. O que é um hater? Hater é uma pessoa que começa a seguir um canal só para criticar. Ao invés de pôr elogio lá, gostei do vídeo, gostei da mensagem, O hater, a palavra hater é de alguém que odeia. O hater, ele entra para falar coisa ruim, para xingar, para falar mal da pessoa. Esses dias eu vi um comentário de uma moça que ela nasceu com uma mancha no rosto. Não sei se vocês já viram. E essa mancha preta no rosto dela tem pelos. Então é grande. E ela tem um canal. E ela fala várias coisas para incentivar as pessoas e tudo mais. E ela estava lendo mensagens dos haters. Gente que entra no canal para criticar. E alguém disse: parece ter uma taturana na cara. É alguém que odeia. E odeia de graça. Que às vezes nem conhece pessoalmente. Ao invés de ficar quieto, a pessoa quer criticar. O Paulo tinha muitos haters. Os líderes dos judeus que, quando sabiam que ele estava numa cidade pregando, eles iam lá para botar fogo no parquinho e tentar apedrejar o Paulo. Aí Paulo às vezes tinha que fugir para outra cidade. Eles ficavam sabendo que Paulo está na outra cidade. Os haters iam para lá e faziam aquela confusão. Paulo chega aqui em Roma e começa a falar desses haters. Ele está falando com os judeus de Roma, e os judeus de Roma falam: a gente não ouviu nada, os haters não chegaram até aqui. E aí Paulo explica para eles a questão de Jesus como Messias. Ele está tendo ali um tempo de presencial, só que não indo na casa das pessoas, mas as pessoas vinham na casa dele. E o ministério dele presencial não impediu que ele continuasse o ministério à distância. Porque ele esteve preso 2 vezes em Roma, tá bom? Ele ficou um tempo preso. Dizem que do ano 61 até 63 foi o primeiro período que ele ficou preso em Roma. E ele escreveu, nesse período que ele estava na prisão domiciliar, ele escreveu Efésios, a carta que você tem na sua Bíblia, e é no livro de Efésios que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mesmo preso, ele está dizendo: Deus tem nos abençoado. E ele podia, é que ele não escreveu para os Efésios, mas ele podia até escrever: olha gente, o pessoal está vindo aqui para ouvir a palavra, tem fila aqui, eu acordo, tem gente esperando eu acordar para ouvir eu pregar, eles vêm na minha casa. Também, lá para a igreja de Éfeso, na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, o Paulo tem a revelação sobre a armadura de Deus. Dizem que como ele tinha um soldado que vigiava ele o dia inteiro, talvez revezava, ele deve ter olhado aquele soldado romano que usava um capacete, usava uma couraça. Couraça era como se fosse um colete, na época não era a prova de balas, mas era a prova de flecha ou alguma coisa assim. Era couraça porque era feita de couro, uma coisa que protegia aqui a parte principal. O soldado romano usava escudo, usava espada, usava um calçado especial, usava um cinturão que prendia tudo. E Paulo olhou e ele tem uma revelação que ele coloca na nossa Bíblia, lá em Efésios 6, de 10 a 20, onde ele diz: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está vendo o soldado romano com uma armadura humana e ele está dizendo para os cristãos: olha, vocês precisam pôr a armadura de Deus.
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo quer nos pegar, o diabo quer nos derrubar, o diabo quer, a Bíblia diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Como que a gente faz para que o diabo não faça isso conosco? A gente tem que estar com a armadura de Deus. Versículo 11, revesti com toda a armadura de Deus. Versículo 12, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Paulo já está dizendo, você vai ter dia mau. Sabia que nós temos dias maus? Eu também tenho os meus, você tem os seus. Mas se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos resistir no dia mau. Se a gente tiver sem armadura, se a gente tiver a paisana, o dia mau vai chegar. A paisana é sem uniforme. No dia mau a gente não vai conseguir vencer, a gente vai cair na tentação, a gente vai cair com aquilo que é diferente de um para o outro. Para alguns aqui, dinheiro não é problema. Pode até achar na rua e vai dizer de quem que é. Para outros, o dinheiro é um problema. Se alguém esqueceu carteira perto, é um perigo. Para alguns, é comer demais. Para outros, é ficar muito tempo assistindo o que não deve. Para cada um é algum problema. A tentação vai vir. Se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos resistir. E depois você lê em Éfeso a armadura. Tem que estar com a cabeça protegida, com o corpo protegido. Estai firmes, cingidos com os vossos lombos com a verdade. Fala também sobre a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada tanto para atacar e para defender. E o evangelho da paz nos pés, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, enquanto Paulo está em Roma, preso, ele não parou o ministério à distância. Ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu também Colossenses, ele escreveu Filemon. Ele escrevia e postava. Postava era, leva lá. E aí a pessoa pegava a carta e viajava, chegava na outra igreja e dizia, carta de Paulo para você. Graças a Deus que eles liam, e aí começaram a copiar, e a gente tem na nossa Bíblia hoje. E ele foi escrevendo Colossenses, Filemon. Aí Paulo é solto por um período, do ano 64 a 67, aí ele escreve Hebreus, ele escreve 1 Timóteo, escreve Tito, e ele visita alguns lugares, trabalho presencial, trabalho à distância. Aí ele é preso pela segunda vez, em Roma também. Aí ele escreve 2 Timóteo. E ele estava sempre ali, ensinando, pregando. Ele está lá em Roma, e ele sabia que algumas pessoas iriam ouvir, outras não. Algumas pessoas iriam ler o que ele escreveu, iriam aceitar a mensagem, outras não. Versículo 25 diz, bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías, 26 agora, dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão,
mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido. Sabe, coração duro como pedra, que ouve a palavra, mas não quer, vê as coisas, vê os milagres, vê as transformações nas vidas, mas não quer acreditar. O coração desse povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade. Fecharam os seus olhos a fim de que não vejam com seus olhos, ouçam com os seus ouvidos e entendam com o seu coração. E se convertam, e eu os cure. Estão vendo a sequência? Deus quer curar as pessoas, mas para que elas sejam curadas, elas precisam se converter dos maus caminhos. Converter é: eu estou indo numa direção, eu encontro Jesus e eu experimento a conversão, que é mudar de lado e começar a ir para o lado oposto. Para Deus me curar, eu preciso passar pela conversão. Para que eu passe pela conversão, meu coração precisa entender a mensagem de salvação, que Jesus morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Mas para que você entenda no coração, precisa ouvir e crer. Mas muitos não querem, porque o coração está duro. Entra por um lado, sai pelo outro. E olha o que aconteceu. Versículo 30 diz: e Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos os que lhe procuravam. Se ele não trabalhava, como é que ele pagava aluguel? As igrejas também ofertavam para que ele pudesse pagar aluguel. Aqui ele não conseguia mais fazer tendas, né? As igrejas ofertavam, pessoas ofertavam. Versículo 30, casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda confiança, sem nenhum homem proibido. Por que não podiam proibir Paulo de pregar? Era a casa dele, que ele fazia dentro da casa dele, ninguém podia criticar. 2 anos pregando. Lembra? O jogo só termina quando acaba. Ele ficou lá pregando, as pessoas vinham. Ele não só pregava, mas ele ensinava. Tem uma diferença entre pregar e ensinar. Eu estou pregando agora. Eu falo e vocês escutam. Ensinar, eu falo, faço perguntas, vocês respondem, outro faz pergunta, outro comenta alguma coisa. É o que a gente faz na aula de domingo de manhã aqui, que é diferente da pregação. No ensino, há uma troca, as pessoas se conversam, de repente algum fala, mas eu achava que era assim, o outro fala, eu também achava, mas descobri isso. E na aula a gente tem esse compartilhar. Então Paulo não só pregava, ele não abria a casa e pregava e dizia, pode ir embora. Não, tinha hora que ele abria a casa e dizia, hoje eu vou ensinar para vocês acerca dos patriarcas. Hoje eu vou ensinar para vocês acerca de tal coisa. E algum perguntava, ele tirava as dúvidas. E Paulo ficou em Roma. Foram 2 prisões em Roma. E provavelmente ele foi martirizado pelo Império Romano lá para o ano 67 ou 68 do nosso período. Estamos no ano 2025, lá atrás, ano 67 ou ano 68, o Paulo foi morto, provavelmente decapitado. Terminamos o livro de Atos dos Apóstolos. Mas dizem que Atos dos Apóstolos tem capítulo 29. E o 29 é o que nós estamos vivendo hoje. É a continuação da igreja. Ainda hoje, a gente pode fazer o trabalho presencial, e o presencial pode ser lá na sua casa, falando com seu filho, falando com seu irmão, falando com a sua mãe, lá na van,
van não tem mais as Topics antigamente, né? Hoje voltou para o ônibus, ou tem Topic ainda, né? Antes era as Topics e tudo mais, hoje voltou para o ônibus de novo. O presencial seu pode ser no ônibus, pode ser no horário de almoço, conversando com alguém do trabalho. É uma reunião presencial, mas você também pode fazer trabalho à distância, mandando um WhatsApp para alguém, mandando um vídeo que você viu e aquele vídeo te ensinou alguma coisa e você fala: estou te mandando esse vídeo, assiste, depois a gente conversa. Você está fazendo um trabalho à distância. Paulo fez muitos trabalhos à distância. Ele escrevia, ou às vezes alguém escrevia por ele. Era muito comum na época, Paulo ia ditando e alguém ia escrevendo, e no final Paulo às vezes assinava dizendo: aqui, como é que eu assino? Porque ele não enxergava direito também. Mas você também pode fazer trabalho à distância. Com certeza um dia a Jaqueline vai encontrar a gente que vai dizer: eu já vi seus vídeos, eu acompanho você. Lá no seu Instagram você pode também colocar algumas coisas. Você está fazendo um trabalho à distância, gente que você nunca encontrou. Um dia talvez você vai encontrar, ou talvez não. Paulo aqui em Roma encontrou a igreja de Roma, que ele só tinha escrito carta para os romanos. Mas Paulo, muito antes da pandemia, já fazia trabalho presencial e trabalho à distância. Eu não sei como é que você vai usar o que você tem. Se você gosta de receitas, grava um vídeo de receitas e fale alguma coisinha no final e coloca lá. Tem gente que acaba descobrindo que está fazendo diferença para algumas pessoas. Nós conhecemos uma que estava longe da cidade, começou a gravar uns vídeos para os tios, para as tias, e de repente as tias começaram a mandar para os outros, e daqui a pouco tinha um monte de gente ouvindo as mesmas mensagens. Mande um áudio. Você gostou de um versículo? Tira foto da sua Bíblia, do versículo que você leu, coloca no seu status. Alguém vai ver aquele versículo e talvez a pessoa não leu a Bíblia naquele dia, ela vai ler no seu status. Talvez vai ser o primeiro versículo que ela vai ler na Bíblia. E talvez vai te dizer que palavra bonita. E aí você vai poder dizer: está na Bíblia. Você usou à distância a sua rede social. Use. Eu sei que dá medo. Quando a gente começou no YouTube, deu medo. Até hoje não achamos nenhum hater, né? Graças a Deus. Mas tem lá 500 mensagens. Estão salvas. Estão disponíveis. Tem gente do exterior que eu nunca vi, que assiste. E você também pode usar o que você tem. Você fala sobre mecânica? Fale sobre mecânica. Você gosta de jardinagem? Fale de jardinagem. Você gosta de comida? Fale de comida. E aproveite para falar alguma coisinha. E você vai estar tocando vidas. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu quero orar por você, para que Deus te mostre como usar aquilo que você tem. Não estou dizendo para você amanhã ficar mandando versículo para toda a sua lista de contatos. Todos os dias um versículo para toda a lista. Não faça isso, que você vai arrumar inimizade. Mas se você puser no seu status, ninguém pode reclamar. Porque ela viu, porque ela olhou o seu status. Use. Eu tenho gente conhecida que todo dia manda bom dia, boa tarde, boa noite, uma fotografia todo dia, faz anos, todo dia eu sei que vai chegar de 3 pessoas. Mas eu prefiro quando é no status. Põe lá no status.
Você viu uma mensagem, um estudo bíblico sobre Salmos, gostou? Coloca o link. Deixa alguém ver. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque Paulo, mesmo preso em Roma, ele não parou de pregar a palavra. Ele podia dizer: agora estou preso, estou de mal com Deus, estou zangado com Deus porque Ele permitiu que eu fosse preso, acorrentado. Não, ele, mesmo preso, ele decidiu que ele ia usar aquilo que ele tinha à disposição, a casa dele, e a possibilidade de escrever e mandar para as pessoas, já que ele não podia ir pessoalmente. Ó Deus, ensina para cada pessoa aqui como usar o contato pessoal do dia a dia, mas também como usar aquilo que a gente tem hoje, que a gente carrega no bolso, que é o nosso celular, onde nós temos o WhatsApp, onde nós temos alguns Instagram, alguns têm Facebook, outros têm YouTube, canal no YouTube. Ó Deus, ensina como falar alguma coisa do Senhor, ainda que seja foto de uma linda flor, dizendo que linda flor que Deus criou. Talvez um pôr do sol, talvez alguma frase que te marcou, um versículo. Usa, Senhor, aquilo que temos. E o Senhor pode usar alguns aqui que também gostam de fazer receitas, alguns aqui que gostam de ensinar alguma coisa. O Senhor também pode usar para que alcance outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Só uma explicação, eu tenho Instagram, mas não uso, tá bom? Porque quando eu tenho, eu perco muito tempo com ele, então eu tirei. Nada contra o Instagram, se você usa bem, usa, mas para mim me atrapalha. Então com a pastora, às vezes, quando tem alguma